Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando aqui nossa playlist de AutoCAD, na aula de hoje nós vamos elaborar o nosso quadro aqui de esquadrias. Antes de mais nada, vai aqui na descrição e baixe todas as apostilhas e blocos que eu utilizo aqui no curso. E também você acesse o link que eu deixei aqui com o curso de AutoCAD do básico ao avançado. Então vai lá, acesse e implemente essa ferramenta aqui no seu currículo, além de diminuir também aquelas horas complementares na sua universidade. Então, vamos lá e vamos para a nossa aula. A primeira coisa que nós vamos ter em mente quando nós formos fazer o quadro de esquadrias é que cada uma dessas portas e janelas, elas terão uma referência, ou seja, elas terão um nome. Então nós vamos colocar aqui um ST, para nós inserirmos aqui um texto. Perdão, não é ST, é DT, para nós inserirmos aqui um texto. Nós vamos inserir um texto exatamente aqui. E vamos colocar aqui, por exemplo, aqui P1 para indicar que é a porta número 1. Então, nós vamos rodar aqui ela, RO Enter. Esse texto aqui, ele está bugado, ele sempre fica dessa forma. Então, nós vamos inserir aqui P1. Vamos mudar aqui a cor desse texto. Vamos aqui em Home. Vamos mudar aqui a cor dele, pode ser branco. E nós vamos também diminuir um pouco a escala, pois ele está muito grande. SC Enter. Então nós diminuímos aqui um pouco também a escala dele. E vamos deixar aqui o nosso P1 de porta número 1. Como as portas elas têm a mesma medida, então nós vamos deixar o P1 em todas elas. Ou seja, todas as portas elas terão o P1. Nós vamos copiar aqui para todas as portas, pois elas têm exatamente o mesmo tamanho. Nós vamos fazer isso exatamente também aqui para as janelas. Vamos apertar aqui Ctrl Enter e vamos copiar aqui para as janelas. Mas só que as janelas, em vez de usar P1, nós vamos usar J1, J2, J3 para indicar que são janelas. Então vou colocar aqui J1 para essa janela. E nós vamos copiar Ctrl Enter. Selecionamos aqui e nós vamos copiar aqui para baixo. Como essas janelas aqui elas têm o mesmo tamanho, acabou que ficou um pouco em cima. Vou apertar aqui Ctrl Z e vou colar aqui um pouco próximo, mas não em cima da janela. E vou colocar ela aqui e aqui. Lembrando que nós devemos colocar sempre dentro do desenho, não coloque ela fora. Aqui, como nós temos aqui a pia no meio, nós colocamos ela um pouco aqui, mais para o cantinho. Mas nós vimos aqui que ela está aqui, o J1 de janela número 1. Como essa janela aqui ela tem um tamanho um pouquinho diferente das outras, então ela não será J1, ela será J2, pois a referência é basicamente outra. Como ela tem outro tamanho, então a referência aqui vai ser diferente. Depois de elaborar aqui toda a referência aqui dessas janelas, nós vamos fazer o quadro de esquadrias. Eu não sei se vocês lembram do comando tabela. Nós vamos colocar aqui TB Enter e ele vai abrir uma janela aqui basicamente das nossas tabelas. Nós vamos fazer o seguinte: nós teremos basicamente duas referências. Nós teremos a referência de porta e a referência de janela. Então nós vamos colocar aqui de início 4 colunas, e se nós precisarmos aqui de mais, depois nós fazemos aqui no decorrer da nossa tabela. Ficou uma tabela bem gigante, tabela bastante grande. Vamos apertar aqui em ESC e vamos diminuir aqui o tamanho aqui dessa tabela. Vamos apertar aqui em SC Enter e vamos reduzir um pouco a escala dela, para que fique um pouco proporcional ali ao nosso desenho. Pois não adianta você desenhar um desenho aqui dessa forma, um desenho aqui na escala 1:1, e você fazer aqui algo absurdo, pois quando você for plotar, você vai ter que trabalhar muito com a escala dele. Então, para ficar algo bastante bonito, você deixa mais ou menos aqui do mesmo tamanho. Lembrando que eu estou me referindo aqui às tabelas. A primeira informação que você vai inserir aqui dentro dessa caixinha aqui de texto será a referência aqui da sua porta, da porta número 1. Você vai colocar aqui P1. Aqui embaixo você vai colocar outra referência da outra porta. Como não temos outra porta, nós podemos deixar aqui em branco. E aqui nós vamos colocar aqui o tamanho da porta. Qual o tamanho da porta? A porta ela tem exatamente 80 centímetros, ou seja, 0,80 vezes 2,10. E aqui nessa outra tabela nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar e nós vamos inserir o tipo de porta que será, se vai ser porta de correr, se vai ser porta de abrir ou etc. Então nós vamos colocar aqui que ela vai ser uma porta de abrir. Vamos apertar aqui Enter. E aqui nós temos as informações sobre as portas. Acabou que essa tabela aqui ela ficou um pouco grande,
ela não deveria ser uma tabela de 4 colunas e sim de apenas 3. Então nós vamos selecionar aqui em cima desse D, vamos apertar aqui no botão esquerdo do mouse e vamos apertar aqui em deletar a coluna. Então ficou aqui dessa forma. E aqui em cima, para indicar que nós estamos trabalhando com porta, nós vamos colocar aqui o nome porta. Com isso nós temos a metade aqui da nossa tabela. Depois nós vamos apertar aqui Ctrl Enter. Vamos selecionar aqui o cantinho aqui da tabela e vamos copiar ela exatamente aqui para o lado. Nós vamos selecionar aqui o nome porta, vamos colocar aqui o nome janela e depois aqui nós colocamos as informações. Aqui nós temos P1, nós vamos colocar J1, aqui embaixo nós colocamos aqui J2 e aqui nós temos a medida aqui da janela. Eu acabei aqui me equivocando aqui quando eu coloquei a medida aqui da porta, porque eu coloquei 0,80,210, então nós vamos colocar 0,80 por 2,10, que é basicamente assim que eles representam. Aqui eles não representam com vírgula, então fica 210 centímetros, ou seja, vai ser 80 centímetros por 210 centímetros. A mesma coisa aqui na janela. A janela nós teremos uma janela de 2 metros, ou seja, 200 centímetros pela altura da janela. A altura da janela vai ser de 1 metro, ou seja, 100 centímetros e barra. E agora nós colocamos 110 centímetros, que esse aqui vai ser basicamente a altura do solo da casa, ou seja, do chão da casa, lá para a extremidade da janela. Eu vou explicar isso aqui melhor quando eu vou fazer os cortes. Então nós vamos fazer isso e nós vamos colocar exatamente aqui dessa forma. Acabou que ele identificou aqui errado, eu não sei o que aconteceu, vai ficar 100 barra 110. Agora sim inseriu exatamente como ele deve ser. E agora nós vamos fazer basicamente a mesma aqui. Essa segunda janela aqui, a J2, ela será 80 centímetros, ou seja, 0,80 vezes a medida dela, que ela, a largura dessa janela ela é também um pouco menor, ela vai ser 0,60 e a altura dela vai ser um pouco maior também. Essa outra janela aqui, ela estará na altura de 1,60, ou seja, 160 centímetros. E agora nós vamos colocar aqui a J1. Nós vimos que ela é uma janela de correr, ela não é de abrir. Então nós vamos colocar aqui uma janela de correr. E essa J2 aqui, ela vai ser basicamente aqueles vitrozinhos, aqueles que abrem para cima. Eu não lembro se o nome é basculante, mas eu vou colocar aqui basculante. E caso não seja, vocês depois pesquisem. Vai ser um deverzinho de casa, vocês pesquisem aqui o tipo de janela, pois eu não estou lembrado qual é o tipo do vitrô. Se ele é basculante ou se ele é de guilhotina. Mas eu tenho quase certeza que é basculante. Nós vamos vir aqui, vamos alinhar aqui as duas tabelas. E nós temos aqui o quadro de esquadrias. Você pode colocar ele dessa forma, ou então você pode colocar o janela aqui embaixo. Eu vou colocar aqui dessa forma, caso dê trabalho, e depois da impressão nós ajeitamos isso. Sendo assim, essa parte aqui do quadro de esquadrias aqui do projeto foi totalmente concluído. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.